aqui pro povo. O do Sky Center, se você pode colocar o Sky Seed. Que o Sky Center no Instituto vai encontrar a gente, mas é a igreja, né? Que a gente tá bem, gente, para falar o Evangelho aos povos. Aí o Sky Seed é até a conta. Eu criei já, não tô mexendo, mas a gente vai começar a postar, porque como a gente vai usar rede social, a gente, como eu falei, pode usar seu WhatsApp também. É que no Instagram a gente consegue esses povos desconhecidos, né? Que eu tenho aqui. Assim, quem veio do nada, tem pessoas house aqui no WhatsApp. Só que a gente vai buscar, é tipo a parábola, né, que Jesus da ceia. Vai, chama para ir pra ceia, aí ele, não quer vir? Então vai pelas praças, vai pelo Instagram. Aí a gente vai atrás do povo mesmo, sabe? Que é no House Sky Seed, no celular. Procura o local, acha o local onde eles estão e a gente compartilha as cartas. Aí só vai ser pela imagem ou vídeo. Mas aí a gente vê isso depois, porque o Instagram não deixa mandar documento. Mas isso depois a gente vê direitinho. O que importa é a gente montar as cartas inspiradas pelo Espírito Santo, depois a gente um passo de cada vez, minha gente. Uhum, gente, e a gente pega... A gente vai querer correr. Não, só de entrar em contato com o povo, assim, eu acho que é o que mais vai ter, assim, tempo, sabe? A gente entrar em contato com eles, porque eles vão, que nem você vai mandar essa carta. Aí, às vezes, eles vão perguntar alguma coisa ou outra, só que a carta, como ela já tá completa, a pessoa, ela vai ler, ela vai ficar do início ao fim. Então, tipo, como tá, assim, bem explicado salvação, o Espírito Santo vai falar, e a gente orando. Trabalho mais orar do que falar, respondendo, porque a resposta em si já é a carta inteira, já tá tudo já. O objetivo é assim, você ter todas as coisas aí já. Aí eles tiram dúvida, já tá na carta. Muito obrigada. Pronto. Aí, praticamente, no vídeo primeiro, né, eu explanei aqui tudo que o Senhor está colocando no coração para escrever. E, como eu falei, iniciei explicando aqui a necessidade de ser justificado, o plano de salvação de Deus, com a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e Cristo hoje como mediador entre Deus e nós, nos fazendo restituir daquilo que o pecado no primeiro Adão nos destituiu. Então, o foco da carta é Cristo, mas abordar Cristo por meio de um dos profetas que eles creem, que é Isaías. Mas também descrevi acerca de Adão e acerca de Moisés. Aí, basicamente, foi isso, minha gente. Agora a gente vai ver e vai conversar acerca da outra carta da irmã. A irmã vai explanar hoje a carta dela. Mariduína, você quer ler a sua carta hoje ou você ainda vai escrever? Não, eu vou estudar só no domingo, porque eu vou estudar mais algumas coisas que eu quero falar, entendeu? No domingo que vem. Então, aí ela pode ainda ficar à vontade. Gente, já acabou mesmo? Assim, viu, Sayuri? Deixa eu chutar isso lá. Mandei para a Sayuri ver. Essa é a Bíblia. Mas só de ser Mariduína. Aí, como eu vou, que nem eu falei, cada carta, assim, eu presto muita atenção. Aí, tipo, a gente fazendo isso, uma carta, cada chamada, a gente consegue. Tem uns que escreveram menos, escreveram mais. Só que, assim, acho que uma carta a gente consegue raciocinar, falar, que é bastante coisa, né? Você vê que fala. Nossa, é muito bom falar com muçulmano, né? Antes eu não gostava. Antes eu ficava, não, mau trabalho. Só que quando a gente aprende, nossa, já resume muito o trabalho, né? Antes, quando eu colocava, aí o muçulmano e falava de Jesus, 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 e aí ele ficava com aquela semente no coração de, mas você é cristã, então você só vai falar disso, você não vai querer me ouvir. Aí quando eu falo, Abraão, Adão, quando fala dos profetas, aí ele já abre um pouco esse coração, né? Aí fala, estou entendendo. Que nem Maomé, gente, como eu falei, Maomé que escreveu o Corão, ele ouviu judeus. O judeu falou de Abraão, o judeu falou de Moisés, então tá tudo lá, eles conhecem. Ver versão não, né? Ele copiou e colou, né? Para a pessoa aprender. Não, e quando a primeira reunião que eu falei, gente, o diabo nem tem criatividade. É porque ele ouviu os comerciantes. Pode falar, Evaliduína. Você dá uma olhada
Você deu uma olhada Eu, na minha carta? do Deus Criador, eu vou colocar assim, cada frase, eu vou pensar ainda, refletir. Então, até semana que vem, você escreveu, mas basicamente tá pronto já. Eu vi da morte, ressurreição, salvação. É muito bom, gente. Nossa, tô muito Foi? feliz, assim, com a carta. Muito feliz. Tô Árvore batendo palma, bastante. Sayuri! A do Fábio, a gente já tem até, já vai traduzir já. Então, de pouquinho em pouquinho, como a gente tem uma tradutora, para ela não ficar, não sou eu, graças a Deus, ainda bem, manda o trator, Jesus, tem tanta coisa. Aí a Rebeca vai traduzir para a gente. Então, ela, acho que uma carta enviando para ela, aí envia numa outra semana para ela outra. Então, a gente tem esse tempo, vocês escrevendo, traduzindo, gente, tudo completo, assim, Jesus preparando. A irmã Cris com a gente Glória a Deus. hoje, irmã Cris assistindo as reuniões, agora tá na câmera. Deixa eu ver. A Tainara Graças a sentadinha. Deus. Aí, irmã Cris. O E eu Paulo ainda fui também na entrou. igreja aqui perto de casa, eu falei, ai, eu tenho que entrar. Ah, então você conseguiu chegar mais cedo hoje. É, que eu fui na igreja aqui perto, na Assembleia aqui perto. Também, hoje foi a palavra justificação, salvação. Falei, nossa, muito bom. Essa Eu aqui precisa. escutando a Ita ela falar, não a conhecia, eu, nossa, é verdade. Que beijo. Tava aqui chorando, como Deus é maravilhoso. Nossa, é muito bom, né? E a gente, tipo, quando a gente ouve, aí eu lembro, sabe? Eu falei, eu vou colocar isso na minha carta, eu posso lembrar disso na carta. É muito bom, que um ajuda o outro, sabe? A Verdade. minha carta mesmo, o Fábio que tinha colocado, né? Na carta dele. Aí ele mandou um dia um áudio falando de João Batista, né? Ele até. Aí ele falou assim: ah, como eles são viciados em profeta, eu lembrei de João Batista. E aí eu pensando na minha mente, né? Como é que eu vou juntar o Antigo Testamento para falar de Jesus? Aí eu lembrei, aí João Batista foi o último profeta a anunciar Jesus, porque Jesus veio, né? Todo mundo, Jesus, Jesus, Jesus. Aí ele veio, o último que anunciou a vinda foi João Batista. Eu, nossa, foi aquele versículo que a Socorro leu. Ela, João Batista viu, aí João Batista vê Jesus, aí desce, né? O Espírito Santo sobre ele. Aí vem uma voz do céu. Olha isso, gente, é tão claro. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Então, o próprio Deus testemunhando, Jesus é o meu filho amado. Aí depois, aí Jesus tá andando, aí quando ele fala, né? Aí ele aponta João Batista e eles muçulmano fala de João Batista como profeta e sai da boca de João Batista: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tipo, quanto que a gente tem de abordagem assim de falar desses profetas que apontaram para Jesus e o próprio Jesus falando, a gente estudou. E por isso que eu falei, nossa, Jesus, mas já, só que Deus nos proveu, sabe? A gente teve essas duas reuniões assim dos profetas e a reunião de falar de Jesus, como ele falou que ele é Deus, ele é filho de Deus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a gente tem essas partes e a gente já escreve a carta a partir disso. E aí o Espírito Santo convence, né? Três coisas: do pecado, da justiça e juízo. Muito bom, sabe? E vocês podem sempre tanto escrever, chamem também pessoas, porque isso que é bom, né? Eu percebi que esses dias, assim, tem sido... Eu falo, nossa, é algo que eu não imaginava, só que acaba sendo natural. Eu tava com a menina, eu fui em Mato Grosso do Sul, aí eu falei de Jesus pra ela, né? Eu vou até ver se ela entra aqui. A Yurini, uma vez com a gente, e ela é do Equador. Então, ela é do Equador, mas também do povo indígena Quichua lá, Quichua, nem sei falar o nome. Aí eu falei Jesus para ela, peguei o WhatsApp. Aí eu aqui ontem com ela na câmera, aí eu, Yurini, esse povo, né, que você fala o idioma deles, eles conhecem Jesus? Aí ela, bastante conhece, mas uns não, sabe, crê que depois da morte tem aquele, como fala, gente, aquele negócio que depois da morte você pode pagar o preço pelo seu purgatório, católico, purgatório, e aí tem, aí o Yurini, você pode escrever uma carta para eles. Aí gente, eu tô começando a espalhar para as pessoas, sabe, essa ideia? Eu escreve uma carta, envia para eles, porque eles estão no Equador, né? Você não tá no Equador agora. Mas você pode escrever, eu e o Ninico, e isso, quando a gente fala para uma pessoa, eu comecei com aquela minha amiga, né? Eu falei, eu passei todos os dias almoçando com você, rindo com você, e eu nunca te contei o que é mais importante na vida, e dessa vida, e depois da vida, que é a salvação.
quando eu tive essa consciência que, nossa, os meus amigos de infância, as pessoas que eu passei a minha vida inteira, sabe? Eu nunca falei da salvação para eles, aí eu, Jesus. Aí foi essa carta que eu enviei para minha amiga. E aí, quando eu vejo hoje, aí eu falo, gente, escreve. Aí eu já falei para os adolescentes da igreja, né? Falei, nossa, vocês podem escrever uma carta. Aí uma amiga também, ela fez um vídeo falando um versículo só, que foi um projeto que eu dei aqui para os adolescentes, que eu sou regente. Aí eu falei, gente, uma pessoa fala um versículo, lê um versículo em outra língua. Aí ela falou da língua Bengali, né? Que é de Bangladesh. Eu falei, nossa, você pode escrever agora uma carta para eles. Aí, sem ver, eu tô distribuindo assim missões. Aí a gente faz isso, sabe? Porque a gente é salvo. Aí, quando a gente é salvo, ele fala, ide e fazei discípulos. Então, a gente é discípulo e a gente é discípulo de Jesus. A gente aprende com Jesus. E vocês vão ver, daqui a pouco vocês vão estar falando para pessoas fazerem discípulos. Aí eu, meu Deus, esse é o reino que cresce, cresce. Você não vê aonde, mas quando você vê, tipo, pessoa que ela crê em Jesus, ela já testemunha. A Angel, eu até posso falar o nome dela agora, porque graças a Deus, ela não tem vergonha do evangelho, ela é indiana, e foi uma das primeiras pessoas que eu, tipo, a longo prazo, sabe? E eu tinha até aquele medo de falar, mas dela confessar mesmo, sabe? Que eu fiquei pensando, não, mas será que ela vai confessar? Porque toda a família é hinduísta, e aí, tempos em tempos com ela, chegou um ano depois, entrou um outro indiano no grupo. Se vocês quiserem, a maioria tá. É o Children of God, que entra um monte de gente assim, que tanto cristã quanto não cristã, a gente compartilha lá versículos e abre no Zoom. Aí um indiano entrou e a gente falando com ele, ele não ouvia, né? Porque ele falou, esse povo estrangeiro. Aí ele, sikhismo, ele é da religião, ele é indiano, só que ele não é hinduísta, ele é sikhismo, é uma outra religião. Essa Angelina, que ela era hinduísta, aí ela falou assim: eu sou indiana e eu era hinduísta, só que agora eu creio em Jesus. Ela testemunhou. E tipo assim, eu falei, e ele, você é indiana, mas você é daqui, do meu país, e você crê no Deus. Tipo, você crê nesse Deus que eles estão falando. Então, tipo, eu não precisei fazer nada. Eu falei, nossa, isso que é trabalho. Eu falei, gente, eu só fui em uma alma, sabe? E que essa alma fala para mais duas, a outra para mais três, a outra 30, 100. Tipo, cresceu. Então você vê, nossa, o mundo inteiro, a gente vê mó trabalho e acaba sendo assim, prático. Jesus pega um e cresce, é como aquela árvore mesmo. É muito bom. Então ela já pode pegar, eu vou enviar sua carta, tá pronta, né? Tá pronta. Deixa assim. Então tá bom, eu vou enviar a carta para Rebeca. Ela já vai traduzindo lá no inglês mesmo. Esse é o bom, né? A gente tem tradutor. E quando a gente for enviar a ela mais para frente, porque tem os teclados muito rápidos, sabe? Que a pessoa te envia uma mensagem, você já lê. E não, o Instagram, gente, nossa, olha a provisão. O Instagram agora tá atualizado, né? A pessoa te envia uma mensagem, ele se ativa a tradução simultânea. Tipo assim, simultânea. Você escreve, aí a pessoa escreveu em inglês, aí você recebe em português. Agora, eu não sei se você vai escrever português e vai sair para ela em inglês, mas ela também tem a opção de traduzir para a língua dela. Ou seja, tipo, não vai ter essa barreira, sabe? Você consegue conversar com a pessoa, vai receber a mensagem em português dela e ela do inglês. Muito boa essa ferramenta do Instagram, essa atualização, viu? Você viu Pra essa quem atualização? já ajuda. Você viu a atualização? Não sei se só no meu que apareceu. Eu acho que só não, quer dizer, eu não sei, né? Mas no meu não atualizou ainda não. Acho que atualizando, ou no aplicativo, no App Store, acho que atualiza o seu. É que agora tá conectado com o Messenger, né? Eu conectei o meu com o Messenger. Mas, tipo, não tira o povo do Instagram, vai pro Face, não. É só uma conexão mesmo que eles fizeram lá. Depois eu vou dar uma olhada. A Tainara tá escrevendo, né? A Tainara tá escrevendo. Não sei, Tainara, você me enviou mensagem? Que essa semana a gente foi isso. Eu tava falando pro povo fazer carta. Essa semana foi um pouco apertada para mim, aí eu não sentei assim para estudar profundo e escrever, mas eu já iniciei a introdução e aí essa semana eu vou me organizar melhor para concluir.
Tem bastante coisa aí agora. Então ela foi dando os exemplos, assim, já pode pegando, um ajudando o outro. Aham. Aí você começou da introdução. Aí você pode ficar tranquila, porque a semana que vem eu tô indo na ordem, né? Aí ela mandou, depois foi Certo. o Walter. Aí o Walter não tá aqui porque ele tá sem computador. Então ele vai, na outra semana ele lê a dele. Aí ele lê a dele. A do Walter tá até curtinha. Sim. Então dá pra ler o Walter e a Socorro, que a Socorro enviou depois dele. Aí depois é a Mariduína. E Mariduína, já preparem já. Mas ainda tem essas duas cartas antes para eles lerem. Então, tipo, se você quiser, se você terminar, aí você lê no outro domingo. Que esses aí a Socorro lê. Ah, a gente tem que orar pela Socorro, porque ela tava doente, mas ela faz um tempo que ela tá doente. Então, hoje ela não entrou, mas ela tá assistindo. Ela vai até assistir essa reunião de vamos falar, Socorro, vamos orar por você. Mas ela participa. Mas é bastante, assim, sabe? Tantas cartas, e quando vocês verem pessoas assim, e a gente não sabe quem tem esse. Até tem uma frase, né? Se você não tem paixão, não tem amor pelas almas, não quer ganhar almas, há uma grande. Jonathan Edwards, acho que falou. Há uma grande probabilidade de você nunca ter sido salvo. Porque a pessoa que não tem amor por pregar o evangelho é como aquele amor e ela, sabe, não faz sentido, ela quer guardar só para ela, ela não quer que as outras pessoas o conheçam, mas é duas, você conhece a Deus e no horizontal fazê-lo conhecido. Então é uma coisa que a gente faz, mas é como Paulo diz, nós temos, além desse amor de querer, a obrigação, sabe? Eu vejo Paulo falando assim, eu sou devedor tanto dos gentios como dos judeus, porque o devedor é devedor do evangelho, você foi alcançado, e quando você tem pessoas que não conhecem a Cristo, aí é como você tem a mensagem, você conhece e deve a eles. Até falam, né? Paulo falou assim, gente, eu não tenho nada que me gloriar. Essa é a questão. A gente não tem nem como se exaltar, né? Porque Paulo fala assim, não, que nem a gente fala. Imagina na época, né? Paulo, as pessoas iam lá, Paulo, como se prega o evangelho? Paulo, você alcançou isso. Aí Paulo vai lá, ele, gente, eu tô me gloriando, vocês estão gloriando a mim do quê? Se eu sou devedor. Aí ele disse, é como eu não teria mais nada a não ser o reino de Deus. Isso que é maravilhoso, né? Porque eu até vi, se a gente coloca o nosso coração no reino, então a gente tem essa paz do reino. Que se a gente vê com os olhos do mundo, as pessoas não vão querer pregar o evangelho, porque não faz sentido. Tipo, não faz sentido. O sucesso, hoje, o contentamento do homem é o quê? É você ter a vida já feita, você ter um trabalho, você ter uma boa faculdade, você viajar, beleza, é aquele contentamento. Ah, ou é aquilo, sabe, o contentamento do mundo. E isso é falha, assim, até nossa, porque como crentes, a gente vê o padrão que o mundo tem e a gente não está contente enquanto não ter as coisas desse mundo, que o mundo louva, que o mundo glorifica. E por isso que muitos cristãos não estão felizes, não têm felicidade. Então, tipo, o nosso contentamento é o reino. Pode falar, Tainara. Aquela pregação que você mandou do Paulo Júnior, Fala, pelo Júnior. título, já falou muito comigo. Ainda não consegui assistir. Vou tentar assistir hoje de noite ainda, ou então amanhã. Não, Mas eu a gente confessa, né? Falou com pelo título, eu já entendi muita coisa. E você comentando aí a respeito dessa falta de contentamento. E realmente, muitas das vezes, isso nos tira do foco. E nos tira do foco de viver uma vida aqui plenamente satisfeito, né, com a vontade do Senhor, porque nem sempre a vontade de Deus vai ser nos colocar, tipo, possuir tudo aqui nessa terra, né? Os bens, os prazeres que esse mundo nos oferece, de forma assim material e tudo mais. Nem sempre a gente vai ter tudo. E muitas das vezes nós cristãos olhamos para os ímpios, vendo os ímpios prosperarem, vendo os ímpios conseguirem algo, lugares, status, e quando a gente olha isso, a gente meio que se perde no caminho, no meio do caminho, né? A gente não foca naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A gente não foca naquilo que
o Senhor nos direcionou a fazer, né? Que é a pregação do Evangelho, que é se importar mais com a eternidade do que com essa vida passageira. E é isso. É o Então, contentamento fica na terra, né? Tipo, o nosso contentamento, o padrão é aqui. Tá buscando. Não, e eu mandei, assim, foi muito, quando eu tô com alguma coisa, eu pesquiso aquele tema, né? Aí eu até achei essa pregação por causa disso. Eu falei para vocês, né? Fui em lugares fazer prova para entrar na faculdade. E muito tempo, já é o quinto ano que eu tô tentando. E de uma forma, mesmo que eu tô naquelas tentativas, aí eu dou graças a Deus que eu não procurei só aquilo, né? Porque aí não, aí eu ia ficar em depressão se eu procurar só isso, não passasse e não tivesse vivido o reino. Mas porque a gente tá nesse mundo, eu lembrei assim, né? Eu estudava no cursinho, só que foi lá que eu comecei a falar em evangelho. Aí eu, graças a Deus, pelo menos não foi à toa. Não é que nada é à toa, né? Mas eu falei, nossa, pelo menos vivi o evangelho. Só que aí como saiu os resultados essa semana, aí saiu o resultado, né? Inclusive foi de Mato Grosso do Sul que eu encontrei, e aí eu fui. Como hoje em dia, antes era mais difícil, hoje em dia eu já no comércio, lá no mercado. Então eu falei de Jesus para muitas pessoas em Mato Grosso do Sul. Conheci muita gente. O Uber, gente, eu fui o caminho inteirinho orando pelo Uber. Que eu falei, Jesus, eu vou chegar do aeroporto sozinha, com mala, eu vou pegar Uber meia-noite. Eu falei, meu Deus, o que vai ser? Gente, eu pedi o Uber, veio um pastor de Uber. Aí eu conversei, ele, uma coisa assim. Aí eu, né, comecei a entrar na questão, tem igreja aqui perto também. Aí ele nem tinha falado que ele era pastor, mas do jeito que ele falava, aí eu, tá salvo, esse já conhece o caminho. E aí eu conheci muita gente de lá, né, que me deu força. Eu falei, nossa, Jesus, Mato Grosso do Sul. E aí fica aquela questão, né, é um sonho, e aí uma coisa que a gente sempre tem que ter, é que o nosso sonho não tem que ser maior do que qualquer coisa que seja Deus. Tipo, isso não for, não coloca sua esperança nisso. E saiu o resultado na sexta, eu fiquei muito mal, triste, 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 sabe aquele triste? E Deus já. Não, Deus curou rápido, né? Porque eu tô aqui toda feliz. Mas antes, minha filha. Nada tivesse acontecido. Nossa, você tinha que ver o drama aqui, minha filha. Aí eu não passei. E aquela questão de. Pra quê? Não, eu tava até assim. Pra que felicidade mais? Não faz nem mais sentido. Não, e quando a gente não cuida, assim, a gente não vigia na nossa mente, a gente desloca, né? Aquilo que era a minha esperança não veio. Eu esperava por aquilo, eu esperava naquilo. Aí tá, aí sábado, ó, como Deus faz as coisas, né? Aí eu sempre tenho sábado de manhã, 10 horas aqui, eu conheci o povo lá, o IAF da Coreia, que eles são missionários, e eu conheci um pessoal que faz estudo bíblico, né? Aí eu montei esse estudo bíblico e com pessoas da Índia, a maioria da Índia, tem muitos não cristãos. Aí eu entrei, aí a educação emocional foi sobre sonhos. E a Dan é minha amiga, ela que dá educação emocional, e é inglês, né, quem faz. Aí ela, falando lá da educação emocional, ela perguntou, quais são os seus sonhos, né? E a educação emocional trouxe um vídeo daquele desenho lá da Princesa e o Sapo, Diana lá, Diana, sabe? Ela cantando lá o sonho, tava tão perto, aí eu, ai meu Deus, sou eu, tá tão perto, tava tão. E a nota saiu muito perto da lista, sabe? Assim, se Deus preparará, se as pessoas saírem, eu entro. É difícil, não sei. Aí eu escutei, aí ela falou: quais são os seus sonhos? Se alguém quiser falar, eu quero ouvir de vocês. E eu fiquei pensando, eu falei, ninguém vai falar, né? Aí sabe aquele para ajudar, eu vou primeiro? Aí eu falei, nossa, mas eu não queria falar que eu vou chorar. Liguei o microfone, aí eu, gente, eu vi hoje, 6 horas da manhã, o resultado, e não saiu minha nota. Não. Aí eu, na hora, já comecei a chorar, porque eu falei, gente, mas é 5 anos e eu esperando em Deus, sabe? Esperando nisso, esperando aquilo. E aí, deu pra ver minha tristeza. Aí ela, obrigada. E foi outras pessoas compartilhar. As outras pessoas tiveram coragem de compartilhar. E começaram a compartilhar os sonhos. Aí veio uma da Índia, que ela falou bem assim, a For Jane, a indiana. Ela, eu nunca tive sonho assim grande, sabe? E eu também não tenho, na verdade. Mas só que ela não falou isso por, não, ela falou isso simplesmente porque ela não tem essa ambição, sabe? Ela não tem nesse sentido o que ela busca. E ela falou com tanta graça, e ela falou, e eu não sei, sabe? Eu sou feliz, sou feliz. Aí ela, eu compartilho o evangelho, ela é salva, né? Compartilha também. E aí, quando eu ouvi isso, sabe quando te dá um estalo assim, nossa, eu não tô contente, e na sua mente você começa
a colocar defeito em tudo, né? Reclamar, fazer isso. Aí eu, na minha mente, eu, nossa, aí eu lembrei de Paulo. Na hora que ela falou, você está contente na escassez, tanto na fartura. É como, você não tem isso, você não tem aquilo, mas Paulo falou, eu te ensino, você tem Cristo. Você esteja contente não tendo ou tendo. Aí eu olhei para ela, aí eu falei, nossa, eu acho que o meu sonho se tornou uma ambição tão grande e a gente cuida isso no nosso coração que eu coloquei tanta fé, a minha felicidade quando eu alcançar isso, que quando eu não conquistei, aí eu falei, não, então não tem mais sentido o mundo, não tem mais sentido isso e aquilo, por que que eu tô aqui? E aí, quando eu entendi isso, aí eu falei aquele estalo, né? Eu, nossa, será que a maior esperança que eu tinha era na prova ou era em Deus? Que eu ainda tenho Deus, não tenho a prova, mas, tipo, eu posso ser feliz sem isso. E Jesus falou, vocês estão procurando, e vocês, assim, o seu pai, tendo o que comer e vestir, ele já cuida de vocês. Então, tipo, nesse sentido, Deus, ele nos faz contentar. E aí eu lembrei de muita coisa. Falei, nossa, eu aqui preocupada por isso, sendo que 2020, quando eu orava e, tipo, começava a orar, aí eu falava assim, Jesus, nossa, nem que eu morra. Muito Pedro, né? Gente do céu. Eu falei, meu Deus, perdão. Mas no coração, bem assim, 2020, eu orando, eu, Jesus. Mas e realmente é verdadeiro, sabe? E eu tinha esquecido disso, que é esse coração. Eu falava, Jesus, nem que o Senhor, eu possa ir, eu posso ter nada, mas eu só pregar o seu evangelho, sabe? Isso é a minha felicidade. Posso andar, caminhar, e aí eu assisti aqueles vídeos lá, assim, tanto a Nigéria, né, da África, ela lá no deserto, eu, Jesus, se eu for caminhar, o Senhor vai dar comida, vai dar vestimento, a gente vai estar pregando evangelho, e esse é o contentamento. Aí eu lembrei, eu falei, nossa, eu nunca fui feliz por causa. Claro que a gente tem esses prazeres e eles não aniquilam o reino, né? Não aniquilam, mas só que quando a gente, tipo, vive pelo reino, o nosso contentamento é no reino. Aí eu lembrei, eu falei, nossa, no cursinho, quando eu tava pregando evangelho, eu era um almoço, eu esquecia, eu não tinha fome, eu esquecia do almoço, porque, tipo, eu usava aquele tempo pregando evangelho, que eu falei, não, dá pra falar pra mais uma pessoa. Aí, tipo, passava a hora do almoço, gente, eu não tinha fome, por isso que eu fiquei magra. Aí eu lembrei de Jesus, a minha comida é fazer a vontade de meu pai. É tipo, por isso ele vai falar do contentamento, aí ele vai falar que as pessoas estão tão contentes com as coisas na Terra, só que elas trazem uma satisfação que é assim, aqui, tipo a gula, até gula. Nossa, a primeira vez que eu assisti uma pregação que a gula é pecado, né, da comida. Mas se você for ver, quando a pessoa vive para comer, a satisfação, tudo aquilo que nos gera satisfação e que é aqui momentânea e nos faz esquecer do eterno, é porque, tipo, a gente não está satisfeito no reino. A gente está colocando satisfação em coisas aqui, materiais. Então, é por isso que o evangelho, ele fala, aí você pensa, nossa, ele pede muito. Mas o que troca a felicidade que é verdadeira e é dada pra gente, e até de morrer por Cristo, sabe? Quando eles falam assim, na Bíblia, eles, nossa, a gente tá feliz. Eles, por que feliz? Porque Deus nos achou digno de sofrer pelo evangelho. É uma coisa assim, de outro mundo, que realmente não é daqui. Lá, Roma, o Coliseu que deixavam e jogavam os cristãos, aí tem relatos mesmo. A gente pegar aí os imperadores, nossa, a gente não jogou eles para morrer e porque eles adoram a Cristo, por que que eles estão cantando? E eles cantavam, eles, não, a gente não é daqui o sangue do Cordeiro. Aí um falava, e eu aqui estarei dado a Jesus. Tem até uma frase muito bonita, né, que ele coloca, e o sangue de Jesus. Então eu vou ser oferecido como sacrifício. E eles viam essas coisas, mas que seja uma loucura. E muitos não entendem só que tanto o morrer, o viver, tudo é para Cristo. O contentamento, a gente entende, não é daqui o nosso contentamento. E a gente sempre tem que ter os olhos abertos. Isso que é bom, sabe? Porque por mais que seja os nossos sentimentos, isso ou aquilo, e eu mesma falei para Deus, né? Em relação, tanto que do Sky Center, todas as coisas, eu sempre falo, Deus, não importa, assim, sabe? Porque às vezes a gente pensa, isso não aconteceu na minha vida, então eu não vou fazer mais as coisas pro reino de Deus. Só que eu falo para Jesus, Jesus, o Sky Center nunca começou algo, não começou por eu querer alguma coisa na vida ou não. Tipo, o Sky Center começou pela vontade de pregar o evangelho, e isso nunca vai sair. Então, quando a gente
faz aquilo com Deus de, Deus, o Senhor não me deu isso, não me deu aquilo, então não vou fazer mais isso para você. É, tipo, totalmente fora da realidade, porque até Jesus, ele sabe o que é melhor pra gente, né? Daquilo que ele vai querer dar, do que ele não vai querer dar, a soberania de Deus. Então, muito da soberania de Deus, quando a gente entende, a gente só se rende, sabe? Tipo, até a sua salvação, ele escolheu. Ele escolheu os que serão salvos, que não serão salvos. Só que a gente prega o evangelho quando o homem aceita tudo. O homem aceita tantas coisas, só que aí chega na soberania de Deus, ele, não, soberania, não, Deus não pode. Mas Deus, gente, escolhe, ele é justo, ele fala para a justiça, ele escolhe isso. Então, quando a gente vê, nossa, quão pequeno que a gente é, sabe? Só que o amor de Deus é tão grande, ele, eu vou usar você, e você mesmo sendo tão pequeno, você serve grandemente para o reino. E é isso que Deus, ele, tipo, mostra para nós. Esse contentamento, os vídeos. Aí a gente escuta a palavra, também entra no nosso coração e muda bastante, sabe? Aquilo que a gente fala. Aí o marido ainda tava falando, tava levantando a mão, pode ligar seu microfone, Marituína. Não, o meu tá desligado. Por isso que eu queria falar. Tá ligado. Tá ligado, Sayuri. Não, porque você falou tanta coisa linda aí, e sobre uma coisa que você falou de contentamento, né? Que o mundo lá fora oferece um monte de coisas, né? E que a gente acha que é o melhor, é satisfatório, né? Mas aí, quando você conhece a Deus, que você coloca Ele dentro do seu coração, você vê mesmo e sente que se você não pertence mais àquelas coisas, né? Que ele traz algo tão lindo, tão interessante, que você se sente preenchido. Comigo é assim, entendeu? Eu sou bem feliz com Jesus, entendeu? Achei lindo também vocês citar isso, porque vocês são jovens, e isso me dá alegria, porque o Senhor, vocês têm contentamento de Deus no coração. Olha como eu fiquei feliz com isso. Tanto que a parte, né, não satisfaz. Quando, nossa, você fala assim, aí você vê, aí você tem tudo. Por isso que as pessoas, elas, às vezes eu vejo alguma coisa ou outra, né, na rede social aqui, as pessoas, e é algo que Satanás fala e traz vergonha para a pessoa, sabe? Você vê aquilo e é vergonhoso. Só que a pessoa não, ela é tanta, ela esbanja, porque nada satisfaz. Então a pessoa chega a fazer tantas coisas não satisfaz. E aí é que nem Nossa, quando a menina da Índia, ela falou, nossa, sou feliz, sou feliz. Eu falei, nossa, é verdade, é a felicidade em Cristo. É a felicidade que, assim, você tem, aí você encontra e ele é o pão. Aí você fala, nossa, aquele que você tem fome, tem fome, tem fome. Aí os discípulos, Jesus, a gente tá com fome. Aí Jesus com a mulher do poço. Se Jesus fosse comer, se ele realmente estava comendo físico, ele não teria falado com a mulher do poço. Não que a gente não vai comer, né? Mas é um meio. E aí Jesus totalmente esqueceu da fome e da barriga, porque Jesus, essa parte fala, né? Ele chegou em Samaria e eles tinham andado, tipo, muito, 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 muito. Eu lembro de uma vez que eu ia no centro cultural, já era 9 horas da noite. Gente, eu tava cansada, acabada. Não, eu peguei a minha mochila, agora eu vou embora. E olha isso, né? A gente tem que estar pronto tempo e fora de tempo. Aí eu lá, peguei a mochila, saí do centro cultural e é do lado do metrô. Aí eu olhei para trás, aí tinha uma menina chorando, chorando, uma jovem. Ai, eu lembro dela até hoje. Aí eu peguei. Não, eu fiz assim, gente. Aquele. Olha, ser humano, né? Não. Tô muito cansada, eu vou. Eu cheguei no metrô, eu falei, vou voltar, vou voltar. Aquela questão do Espírito Santo mesmo, sabe? Aí eu voltei, sentei, aí eu falei com ela, né? Você tá bem, eu vi você chorando. E ela ali falando, chorando, chorando, alguma coisa que ela tinha perdido carta, sabe? De meio que de emprego. Ela, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, eu só faço errado, isso. E ela era afastada assim, né? Do caminho mesmo. Aí eu falei do evangelho para ela, falei assim, bastante coisa de João, e nossa, eu sei que ela recebeu. Ela ainda andou bastante comigo mesmo, foi lá na igreja, no culto, uma vez. É bom quando assim, você fala com a pessoa e ela até te ajuda a ganhar outras pessoas lá na região. Aí eu lembrei disso, né? Eu falei, nossa,
quando você tá pelo reino, você até esquece. Jesus tava, ele caminhou, ele devia estar com maior fome, só que ele, assim, nossa, tem uma mulher ali, tem uma mulher sentada sozinha ali, e eu sei que ela vem nesse poço, e Jesus, né, ele já sabia das coisas. Jesus, ela vem nesse poço e a alma dela não tá curada. Aí ele foi falar com aquela mulher, ele, eu sei que é o sexto marido que você tá. Aí ele, mas se você. E a mulher com sede, né? Tipo, onde eu encontro? Eu tô infeliz. Essa é a palavra. O mundo tem sede porque o mundo está infeliz. O mundo jaz no maligno. O mundo não é completo. O mundo não é preenchido. O mundo não tem paz. O mundo está perdido. Então, toda vez que a gente lembra de mundo, quando eles falam estamos bem, eles não estão, porque eles não têm Cristo. Quando eles falam bebam, comeis, porque amanhã é como bebam e comam, porque amanhã, o outro dia, não tem vida eterna, sabe? Não tem juízo de Deus. Mas todas essas coisas que a gente vê é porque eles têm vazio na alma. Então, quando a gente tem aí aquela questão, prega em tempo e fora de tempo, sabe? Quando a gente está disposto, aí Deus ali, a gente vê, e muitas vezes, né, eu não sentia, que nem eu falo, gente, eu tava numa aula de física, não sentia aquele arrepio, mas eu só sabia, Jesus falou, Jesus mandou eu ir e pregar o evangelho. Então, pelo conhecimento, eu falo, Jesus mandou, aí eu vou. Sabe que às vezes a gente espera sentir, só que o sentir é realmente só depois, sabe? Depois você tem certeza de alguma coisa ou não. Mas a princípio, a gente está no nosso dia a dia, aí você começa a falar o evangelho, e a pessoa, o Espírito Santo vai convencendo. Aí você, ainda bem que eu comecei a falar. Então tem coisa que a gente pensa, nem sei se ele vai receber ou não. Só que não cabe a nós, é por isso que é bom, né? O Vini que falou isso. Mas você fala pro povo da Nigéria, o povo da Índia, eles não têm nada a ver. É isso mesmo, porque o evangelho não tem cara, o evangelho não tem cor, e aí você fala para qualquer pessoa, e assim, as coisas que você nem esperava, você fala, nossa, essa pessoa recebeu, e na sua mente, né, você fala, é por isso o não andar pela vista, né? É pela fé, porque só Deus sabe o coração, então nosso trabalho é plantar a semente. Gente, a reunião vai cair. A gente leu hoje a da Aí eu Ângela. queria Manda no grupo. falar, Sayuri. O quê? A carta? Ei, Sayuri. Não, eu Ah, queria falar que uma amiga para Jesus foi tão lindo. Ela estava passando um problema e ela veio na minha casa. E quando eu vi ela lá, eu vim chegando do trabalho, em frente à minha casa, eu não queria receber ninguém, que eu estava cansada, queria tomar um banho e dormir. Ela disse, mulher, ela chorando, eu vim na tua casa para me aconselhar. Eu preguei para ela e ela aceitou Jesus, mulher. Eu orei por ela, coisa amém. muito linda. Foi Foi, na- linda, nunca é, esqueci disso.